Na série de entrevistas para o lançamento do novo blog da Cidadania, eu já entrevistei o Ernesto, cantor daquela música especial que todos assistiram. Entrevistei a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e agora estou com Gessé de Souza, sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC, e que está lançando um livro nos próximos dias, um livro que fala basicamente da desigualdade do Brasil, da escravidão ao Brasil da Lava Jato. E eu vou tentar conseguir do Gessé uma visão do que está acontecendo no Brasil nesse momento, desse endireitamento, dessa ascensão do fascismo e para onde a gente vai. Gessé, você tem 57 anos, é professor universitário, é sociólogo, você é formado inclusive fora do país, né? Uhum, exato. Você é formado onde mesmo? E na Universidade de Heidelberg, eu fiz o meu doutorado lá e fiz o meu pós-doc em Nova York, na New School. E você presidiu o IPEA, né? Isso. Você presidiu o IPEA nos estertores da gestão Dilma, né? Foi. E eu, como você viu na minha introdução, eu gostaria de pedir a você uma análise, antes de falar também do seu livro no fim, mas eu gostaria de pedir para você uma análise sobre esse momento que o Brasil vive, que as pessoas estão assustadas. Recentemente nós tivemos uma exposição de arte ligada a temas LGBT, suspensa por reclamação obscurantista do aquele grupo Brasil Livre e tal. Uhum. Você teve pintura sendo apreendida, você tem juiz autorizando cura gay. Uhum. O Brasil, ao mesmo tempo, está condenando gente, botando gente na cadeia sem prova, sob indícios, condenando, como foi condenado, por exemplo, o presidente Lula para morrer praticamente na cadeia pelo Sérgio Moro, porque ele é um homem de idade avançada. A cadeia é muito sofrimento para um idoso, não é? Então, esse homem ele tá à beira de morrer na prisão por acusações sem provas. Acusações de delatores que, se não o acusassem, passariam eles o resto da vida na cadeia. Exatamente. Bom, Gessé, eu vou te passar a bola. Como é que nós chegamos a isso? Para onde nós vamos? Eu acho que você tocou no ponto principal, que é, inclusive, o tema que eu procuro analisar no livro. Né? Eu quis fazer no livro, que é uma análise de longa duração. Não é isso? E isso é extremamente importante, Eduardo. Por quê? Porque, por exemplo, a ideia que as pessoas têm sobre um país, isso não é a pessoa que produz, isso é uma produção histórica, né? Isso é de muito tempo, certo? E eu acho que houve o quê? Quando o Brasil entra no século XX, né, a elite paulista, né, que é a elite que manda, ela se contrapôs a quê? Ela se contrapôs a uma rebelião de apoio da classe média, o tenentismo, etc., que botou Vargas no poder depois. Né? Foi um movimento que inspirou espiritualmente a tomada do poder do Estado, né, por Getúlio Vargas e as forças que o apoiavam. Né? Essa elite de São Paulo, ela montou o quê? Ela percebeu, né, que ela tinha que dominar a classe média, o moralismo da classe média, que na época do tenentismo apontava para todos os lugares, inclusive para a esquerda, né? Mas apontava para a direita também, ou seja, mostrando que a classe média é múltipla. E a classe média, vamos combinar que a classe média não é renda média, isso é de uma tolice enorme. Não é isso? Quer dizer, a classe não é renda, né? A classe é como você se assenhora de privilégios. Né? Qual é o privilégio da classe média real? É o conhecimento valorizado. Né? Não é isso? Enquanto a elite é a propriedade. Então você tem com a elite, o acordo de poder no Brasil né? A elite fica, uma mínima, ínfima elite, né? Fica com toda a propriedade. Não é isso? E ela tem um aspecto, o seu capataz. Né? Quer dizer, daí a coisa da escravidão continuar de algum modo. É o capataz porque, por exemplo, como a elite é muito, muito pequena, ela não pode realizar a dominação
com os seus membros. Então, ela tem que contratar os membros da classe média. Quem então, seriam hoje os capatazes da elite? Os economistas, os advogados, os professores universitários, os jornalistas, os juízes, né? Todo esse pessoal é capataz da elite. Eles realizam a dominação em nome da elite, como você acabou de ser. A polícia entra nesse. A polícia entra nesse. A polícia, claro, entra. Quer dizer, a parte que comanda a polícia. O órgão repressor. Certamente. Né? Como foi que a elite conseguiu isso? Esse é o ponto importante. Né? Ela vai montar o quê? Ela monta essa dominação no Brasil, ou seja, desses 20%, porque essa classe média é muito, muito pequena, ela é 20%, essa classe média que é uma classe média no sentido europeu e americano do termo, ela é 20%. Né? Então você tem 80% da população brasileira em algum grau de exclusão e de precariedade. 80% da população. Essa é a verdade. Né? Você tem aí uma classe trabalhadora que, enfim, pode até ganhar um pouco mais, etc., mas não tem... Algum tipo de exclusão? Ou seja, não tem o quê? Não tem os privilégios do prestígio, não tem o reconhecimento e não tem o salário e as vantagens que caracterizam a classe média. Né? Então você tem uma classe trabalhadora, mais ou menos precarizado, e tem embaixo disso, que eu chamo provocativamente, obviamente, de ralé. Não é isso? São os escravos. Os escravos continuam exatamente como era antes, no tempo da escravidão, povo esquecido. Né? Seria a classe D? O que você chama... Eu odeio esse tipo de negócio, porque isso não significa coisa nenhuma, entende? Entende? Isso significa, novamente, pensar que as classes são uma renda, né? Quer dizer, quando a renda é um produto de um desenvolvimento da classe que desde a família, é a família que vai nos dar estímulos ou não para a gente se dar bem na escola, né? E a escola é que vai fazer com que você tenha um cargo no mercado de trabalho. Mais tarde que vai ter... um certo tipo de salário de prestígio associado a isso. Né? Isso é classe, né? Esse tipo de formação. O que aconteceu agora? Né? O que foi que o PT fez? O PT, pela primeira vez em 500 anos, né? Entende? Tentou diminuir a distância entre as classes no Brasil. Não foi isso? Né? Pela primeira vez, né? Houve uma seção pequena, né? Mas significativa. Não é isso que em algumas gerações você poderia diminuir essa desigualdade. E o PT tocou em quê? Tocou no acordo de classes do Brasil, que é mantido pela distância em relação aos pobres. Eu diria, é mantida pela preservação do principal de toda a sociedade escravocrata, que é o ódio ao pobre. Né? Eu só quero fazer um parênteses, Gessé, porque isso é importante antes que eu me esqueça. Recentemente, a Folha de São Paulo divulgou um estudo de alguma forma ligado ao Piketty, dizendo que não houve distribuição nenhuma de renda no Brasil e tal. E aí eu fiquei surpreso ao descobrir que isso foi feito com base no imposto de renda das pessoas, que já já distorce muito a avaliação. Você ouviu falar disso aí? Não. A Folha de São Paulo, eu vou até te remeter, que eu acho que precisa ser esclarecido isso para a sociedade, porque é uma falácia clara. Claro. Eles dizem que tem um estudo do Piketty afirmando que, como é subnotificada a renda aqui no Brasil, que como os ricos não declaram tudo, não teria havido queda da desigualdade no Brasil, que é um negócio que eu acho que é absurdo, porque se você tinha um indicador e ele caiu para baixo, então antes, se ficou parado, antes estava subindo e dizia que está parado, e agora diz que caiu e ficou parado. Alguma melhora teve. Claro, isso é ponto pacífico. Não acredito que tenha nada a ver Mas com o Piketty. saiu na Folha de São Paulo com grande destaque, matéria chamada na primeira página. E é uma desinformação. Depois, lá no fim da matéria, você lê na Folha de São Paulo. Só que o estudo ele foi feito com base no imposto de renda das pessoas. Tem como você medir nada através disso. Que acho que 80% desse povo, sei lá, 70% não deve declarar renda. Mas, retomando aí o seu ponto,
Eu acho que a questão é essa, né? Quer dizer, a questão é a manutenção do ódio ao pobre, que é o que mantém toda a sociedade escravocrata, não é isso? E aqui o que foi que houve? Quer dizer, você teve esse acordo entre a classe média e a elite, que foi motivado pela elite. Como foi que a elite fez isso? Ela se apropriou quando ela viu que o tenentismo e a classe digamos, o ativismo moral da classe média poderia ser um empecilho, como efetivamente foi, né? Quer dizer, eles perderam o controle do Estado. O que foi que a elite paulista fez? Então vamos montar uma esfera pública para dominar essa classe média pelo pensamento, né? Ou seja, para cooptar, né, essa classe média. Isso foi feito. Como é que você faz isso? Você cria fábricas de opiniões, os grandes jornais, grande imprensa, editoras, etc. Né? Isso foi feito. Né? Você tem que criar o quê? Para você tornar as pessoas prisioneiras da sua mensagem. Não é isso? Você tem que montar essas fábricas de opiniões. Não é isso? Não apenas isso. Né? Quer dizer, você precisa criar uma intelectualidade, porque a imprensa ela distribui a notícia, mas ela não cria a notícia. Quem cria a notícia, quem cria são os intelectuais. Não é isso? Então, não por acaso, em 1930, a elite paulistana cria a USP. Né? Vai sair da USP, é claro que a USP não é apenas isso, mas vai sair da USP, mas o principal é isso, esse liberalismo conservador em cima de duas ideias que até hoje contaminam o país inteiro. Duas bobagens, duas mentiras que você desconstrói em 30 segundos, como nós podemos fazer aqui, mas que é respeitada hoje, até hoje, na direita e na esquerda. Né? As ideias de patrimonialismo, né? Uma bobagem sem tamanho, e a ideia de populismo. Né? Populismo e patrimonialismo. Né? Se você pensar, tudo que a imprensa diz e faz tem a ver ou com patrimonialismo ou com a noção de populismo. O que é que a noção de patrimonialismo diz? Ela diz uma bobagem evidente, ela diz que a elite dominante, a elite importante está no Estado. Isso é uma completa bobagem, como fica claro hoje em dia. A elite dominante está no Estado. É isso que o patrimonialismo diz. Né? A elite má, a elite que vampiriza a sociedade, é o está Estado. no Estado. Né? É isso que o Sérgio Buarque diz, que Raimundo Fauro diz, o que esse pessoal todo diz. Isso entre 9 entre 10 intelectuais brasileiros dizem até hoje a mesma coisa. Né? Mas se você for ver, é óbvio que a elite do poder real está no mercado. Não é isso? O que é que essa noção do patrimonialismo faz? Torna invisível o poder real. Apenas isso. Né? Desvia o foco. Criam um espantalho. Né? O espantalho do político, ladrão, etc. Como se a intermediação financeira não fosse a real, o assalto que fazem a população. Você não chama isso de corrupção, porque o cara comprou o parlamento e passa as leis por um parlamento que ele próprio comprou. Aí você diz, não, isso não é corrupção porque é legal. Não é isso? Sim. Não? Mas é obviamente uma corrupção legal. Você está enganando os outros. Tem o lobby também, né? Obviamente o lobby, etc. Então, a corrupção da política é a corrupção do aviãozinho, fica com a sobra do negócio. Né? Mas aí interessa ao mercado para continuar assaltando a sociedade como um todo, o saque, a rapina, não é isso? A rapina do petróleo, da água, né? A rapina da poupança de todos. Ou seja, é uma rapinagem típica de uma elite escravocrata que nunca aprendeu a montar um projeto de longo prazo. Ao contrário, a nossa elite do mercado sempre foi contrária a qualquer projeto de desenvolvimento de longo prazo. Foi contrário quando Vargas quis fazer isso, foi contrário quando Jango quis fazer isso, foi contrário quando Geisel tentou fazer isso com o segundo PND, e foi contrário agora quando Lula tentou montar uma matriz produtiva autônoma e tal. Né? Ou seja, é uma elite que quer o saque. Agora, como toda elite escravocrata quer, e que nunca aprendeu, nunca foi obrigada a se contrapor a essa herança, porque a gente sequer se percebe como vindo da escravidão e tendo a herança da escravidão como nosso principal ponto. Né? Você acredita que o nosso principal questão é a corrupção política que viria de Portugal, que é uma bobagem sem tamanho. Né? O que o Fauro diz, que a corrupção vem do século XIV. Imagine isso. Né? Quer dizer, quando a noção de bem público, que é quando você pode usar a palavra
corrupção foi inventada séculos mais tarde. Não é isso? Não obstante, a gente compra essa bobagem o tempo inteiro, né? Seja dos intelectuais ao povo, né? Que é contaminado por conta disso. A classe média, então, foi montada, né, por esse aparato midiático e esse aparato intelectual, porque da USP, como a universidade mais prestigiosa, ela vai influenciar o país inteiro como um todo, né? Todas as universidades vão repetir essa mesma bobagem, né? E vão formar todas as elites segundo essa mesma bobagem, né? Pior ainda, essa bobagem depois vai ser ensinada nas escolas desde quando a gente entra com 5 anos. A do patrimonialismo. E a do populismo então, também. A do populismo, como é que você enxerga? O que o populismo diz? O populismo diz o seguinte: o que vem do povo é suspeito, né? Por quê? Porque o povo não tem consciência política, então ela vai ter sempre O Lula líderes, seria o populista mais exatamente notório. Vargas e Lula. Né? São os dois populistas mais notórios. Brizola, né? Exatamente isso. Né? Quer dizer, mas isso é obviamente uma fraude. Né? Quer dizer, quem foi que disse que quer dizer, para mim, a classe média, coitada, né? é muito mais imbecilizada por essa imprensa do que o pobre que saca muito bem que a política é um jogo do rico e ele quer saber o que sobra para ele. Isso para mim é extrema racionalidade, não tem nada a ver com burrice. Eu quero chegar no pobre, mas eu queria que você falasse. E aí o ponto o populismo serve para quê? Para tornar suspeita a própria soberania popular, porque se o pobre não sabe votar, não sabe nada, você pode, em alguma medida, sempre estar questionando o princípio da própria soberania popular. Depois você vai questionar o quê? Qualquer política que seja feita em nome dos pobres, como se fosse alguma coisa que não é um fim em si. É exatamente o que está acontecendo agora. Né? O que a elite montou de 1920 para cá foi como é que eu posso controlar a classe média e usar a classe média como tropa de choque da elite, ao contrário de como ela tinha sido com o tenentismo, onde ela tinha montado um projeto autônomo, até que se contrapôs ao projeto elitista, percebe? Né? Depois disso, a classe média vai sempre ser pautada pela imprensa, não é isso? Sempre no sentido conforme ao que a elite quer. Não é isso? Ela nunca mais vai ser rebelde, como ela foi em 1920. Né? Agora, a situação atual apresenta um aspecto que ainda é muito pior, Eduardo. Né? Ela não só tocou na questão da estigmatização da política, que é o tema do patrimonialismo, né? Nem na criminalização de qualquer política que vá ao pobre. Não é isso? Ela aumentou esse segundo aspecto, a criminalização do pobre. Né? Como isso foi feito? Especialmente pela relação entre Lava Jato e Rede Globo. Né? Esse pessoal não só estigmatizou a política, o que já tinha sido feito em todos os golpes, mas ele fez o quê? Ele criminalizou o próprio princípio da igualdade social. Esse crime tem que ser pago. Por quem cometeu, mas especialmente pela Rede Globo e pela Lava Jato. Né? Tem que pagar por esse crime um dia. Né? Por quê? Que crime foi? Quando você põe o PT como organização criminosa, isso é um absurdo, isso você dizer que é uma organização inteira e tal. O partido foi criado para roubar. Claro, não, mas isso veja bem. O partido que fortaleceu os órgãos de controle foi criado para roubar. Claro, mais ainda. É o primeiro partido no Brasil, o primeiro partido da história brasileira que tem uma efetiva construção popular. Ele é basicamente representante de trabalhadores rurais e de trabalhadores urbanos. Né? Quando você diz... Quer dizer, e ele expressou o quê? O PT é a expressão desse princípio da igualdade entre nós. Né? Quando você criminaliza o PT, que representa o princípio da igualdade, né? Na prática, não é isso? E diz que ele só defendia isso para poder assaltar o Estado, porque foi isso que a Globo fez, e foi isso que a Lava Jato fez. A Lava Jato comprou, inclusive, a denominação de organização criminosa que a Rede Globo usou. Né? O que é que você faz? Você torna também, você criminaliza também o próprio princípio da igualdade. Né? Claro, porque o representante dele é um mero instrumento para o assalto, percebe? Quando você faz isso, o que é que você faz? Você torna impossível que o ressentimento e a raiva, né, que o excluído sente possa ser expresso de modo político. Né? Se você quebra a expressão política do ressentimento justo que o excluído sente, sobra o quê? Sobra o ressentimento e a raiva em estado puro.
não é isso? Quem é o ressentimento e a raiva em estado puro que nós temos? Bolsonaro. Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro é a criação do casamento Lava Jato, Rede Globo. Mas o Bolsonaro, as extrações das pesquisas, elas detalham que o público do Bolsonaro é um público rico. Uhum. Uma parte dele. Uma grande parte dele, né? Uma parte dele. Ele tem apoio popular exatamente nessa classe aí que a gente chama ali dos batalhadores. O pessoal que ascendeu. Grande parte, o pessoal que apoiou, que tinha sido, quer dizer, cuja ascensão teve a ver com o Lula. O que está preocupando muito a sociedade é uma figura que chamam jocosamente, até com certo rancor, mas infelizmente é inevitável, de pobre de direita. E eu acho que a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque é legítimo ele ser de direita, é legítimo ele ser de esquerda, é legítimo ele ser... Só que é aquela coisa, o pobre de direita é como... É um contrassenso, né? Porque, na verdade, a direita brasileira... É como um banqueiro de esquerda. Né? É como um banqueiro de esquerda, né? Só que banqueiro de esquerda, graças a Deus, para eles não existe. Né? Agora, nós temos gente que joga contra si mesma. Aquele pobre que se beneficiou nos anos de ouro do Lula, que foram todos, os 8, e mais o começo do governo Dilma, né? O primeiro mandato, pelo menos... O pobre no Brasil, ele conquistou muita coisa. E de repente, por uma crise, por uma questão aí que, não sei, as coisas começaram a piorar no Brasil, na economia, mas não tanto. Mas aí o PT a Dilma perde o apoio total em 2013, com o país criando empregos, com o país distribuindo renda, não é? Com o desemprego caindo, com o salário nominal aumentando todo mês, com programas sociais fartos, de repente, por causa de 20 centavos, as ruas são tomadas de pessoas, de multidões, e aí as pessoas, eu acho que o país teve uma percepção de que se tinha tanta gente na rua reclamando, a situação não tinha melhorado tanto assim. À luz do que a gente está vivendo hoje, a gente percebe que melhorou muito. E as pessoas não estavam avaliando, apesar de o Brasil certamente ter problemas em 2013, porque são 500 anos de problemas, não tinha muita lógica o povo se revoltar tanto. Agora que a situação está muito pior, não está havendo revolta igual, inclusive. Explica isso para a gente, Essé. Eu acho que o PT está sendo perseguido, e perseguido de morte, né? Pelas suas virtudes. Né? Eu acho que em qualquer partido você pode ter, em qualquer organização, você pode ter uma pessoa ou outra que comete algum delito, e você afasta, não é você não pode instituição. Pensar na instituição, como foi montado pela Globo e pela Lava Jato, pegar a instituição inteira como organização criminosa, como um completo absurdo. Seria como transformar o PSDB inteiro em bandido por causa do Aécio. Pronto, por exemplo, também, né? Agora, o fato é, o PT perseguido, está sendo perseguido de morte, ele está jurado de morte pela Lava Jato e pela Rede Globo, não é isso? Como agentes de uma elite, um braço jurídico e o outro braço mediático, bota na cadeia, o outro convence e põe mentiras, não é isso? São esses dois braços sempre, né, que agem em defesa dessa elite, desse acordo entre elite e classe média que vai se tornar perfeito na década de 70, né? Onde a classe média toda tem o quê? Tem uma universidade para ela, tem uma saúde para ela, tem um consumo para ela, um padrão de consumo para ela, tem um bairro para ela, e os pobres em outros lugares, como se fossem dois planetas num país só. Um planeta para 20% de europeizados e 80% de indianos
indianos ou de africanos, como inclusive já foi dito, né, por um pensador. Ou seja, essa divisão entre 20% e 80% foi o que o PT quis tocar. Entende? Esse foi o crime de morte do PT. Vamos encarar as coisas. Né? Ou seja, o PT quis o quê? O PT quis reverter um pouquinho, que seja, né, da escravocrata do Brasil. Né? Por isso, é o tema que eu pego no meu livro, ali do atraso da escravidão à Lava Jato, né? Porque há uma continuidade nisso. Né? Há uma continuidade óbvia. Quando a elite construiu, com apoio de intelectuais e da imprensa, a balela de que o Brasil é marcado pela corrupção, né? Ou seja, essa coisa que veio de Portugal e tal, para como aspecto principal, né? Isso é uma narrativa extremamente importante, né? Porque aí as pessoas vão interpretar o país assim e vão ser presas dessa coisa de que toda liderança de esquerda que vai ao Estado, você pega né, seleciona coisas, como por exemplo com Vargas, quer dizer, aconteceu a mesma coisa, não foi provado nada, como agora com o Lula também não está sendo provado nada, você vai criando um fato. Né? Essa pós-verdade existe desde Vargas, né, pelo menos entre nós, não é isso? Né? E se esquece o quê? Se esquece a herança, porque o tema da corrupção entra no lugar do ódio aos pobres. Né? Nós temos aqui uma sociedade montada no ódio ao pobre. Né? Certo? Quer dizer, você tem o quê? Eles fazem trabalhos animalescos, digamos assim, porque é a tração muscular que você está usando, não é isso? Do escravo doméstico que vai trabalhar para a classe média e tal, não é isso? As mulheres dessa ralé todas trabalham, que é o maior emprego feminino entre nós, é o trabalho doméstico, né? Faxineira, babá, etc, etc. Temos uma legislação trabalhista que está permitindo trabalho insalubre das mulheres grávidas. Ou seja, mais uma comprovação do que a gente está dizendo, né? Essa classe, ela não é só oprimida, explorada a preço vil pela classe média e pela elite, não é isso? Que pode não se incomodar mais com o trabalho doméstico, evita a briga de marido e mulher, quem vai lavar a louça, etc, etc. Você pode investir o tempo livre em coisas produtivas e paga uma merreca. Não é isso? Isso é, obviamente, uma luta de classes absurda. Né? Uma classe rouba o tempo da outra e condenando a outra à reprodução da sua própria miséria e tal. Não é isso? Essa classe ela precisa ser oprimida, humilhada para continuar fazendo esse tipo de serviço, assim como o escravo era. Serviu. Né? Serviu a preço zero. Né? Ela precisa, para que isso aconteça, ser desprezada. Existe também entre nós uma guerra ao pobre. Né? No Brasil você tem 60 mil pobres que são mortos. Isso é uma guerra. Né? Entende? Que são pretos e pobres, etc. Né? Quer dizer, e aí você tem uma guerra onde você é uma matança indiscriminada de pobres. Né? E é uma política pública informal, digamos, apoiada pela classe média e pela classe alta em todas as grandes cidades. Isso como exemplo de quê? Que existe um ódio ao pobre entre nós. Né? Mas e o pobre não percebe isso? Que aí é a base daquilo que eu estou querendo que você talvez nos explique. Como é que surge o pobre de direita, o pobre que é antipetista, que ascendeu tanto na era petista, que melhorou de vida, que botou o primeiro filho na faculdade, que comprou casa, que comprou carro, que passou a voar. A gente tem que compreender duas coisas nisso. Né? Quer dizer, primeiro, houve uma falha do PT nesse aspecto. O PT não montou um discurso e uma narrativa sobre o processo que estava fazendo. Né? As igrejas evangélicas nadaram de braçada nisso. Né? Olha como a gente consegue, olha como Jesus está do seu lado, olha como ele consegue. Não é o Lula, claro, é a igreja que está te ajudando. Claro. Né? E o lance lá de chegar à classe média, que é aquela coisa marqueteira e tal, aquilo foi um tiro no pé. Não é isso? Então você não construiu um discurso alternativo a isso. E o que existia era o discurso que os pobres têm que lutar com as armas dos mais fracos. Né? Ou seja, ele não tem acesso a multiplicidade de informações, quase sempre ele está condenado a ver a Rede Globo em casa, porque
E a televisão é o único, entende? Quer dizer, e aí é a única coisa que ele recebe, a única explicação que ele recebe. Né? E aquilo é repetido. O pobre de direita que recebe no celular, ali no smartphone, está lendo o antagonista lá, está lendo o G1. Ele poderia ler o blog da Cidadania, ele poderia ler o Paulo Henrique Amorim, mas ele está lendo o G1, o UOL, no smartphone com o 4G. Porque ele foi formado numa sociedade que disse a ele que o problema do Brasil é essa balela da corrupção na política só. Né? Primeiro, não é a corrupção o problema brasileiro, é a pobreza e o ódio ao pobre, obviamente. Né? Entende? Quer dizer, que é uma narrativa que a própria esquerda precisa construir. Né? A esquerda precisa construir uma narrativa de que o problema do Brasil é o ódio ao pobre. Não é isso? Não? Mas quando o pobre odeia o pobre? Hã? E quando o pobre odeia o pobre? Exato. Isso, não, quer dizer, aí é uma coisa quer dizer, ele foi durante a vida inteira exposto apenas a esse tipo de argumento. A nossa imprensa é a pior imprensa que eu conheço no planeta, entende isso? Ela é uma imprensa como a da Coreia do Norte, né? Só que não é o Estado que está mandando, é o mercado. Mas esse pobre já votou no Lula. Já votou no Lula. Eu acho que a maior parte dos pobres ainda vota no Lula. Né? Entende? Eu não tenho dúvida disso. Sim. E votou na Dilma porque o Lula pediu. Exatamente. Eu acho que se Lula quiser disputar, eles vão votar. Eles vão votar. O que eu acho é que a esquerda também não pode ficar só dependente disso. Entendi. Ela tem que criar, para além das figuras carismáticas, que são grandes figuras, graças a Deus a gente tem. Né? Graças a Deus a gente teve um Vargas, graças a Deus a gente tem um Lula e tal. Né? Quer dizer, caras que pensaram um futuro maior do que essa elite mesquinha que nós temos, né? E pensaram contra essa elite, né? Eles precisam acabar com o Lula, porque acabou com o Lula, com o país autônomo. Claro, exatamente isso, né? E aí, então, eu acho que tem a ver com esse tipo de... Se nós tivéssemos aqui uma imprensa onde você ouvisse a opinião de um e a opinião de outro, como existe em outros lugares, a imprensa pública, onde você é obrigado a apresentar os dois lados, e é óbvio que você tem que apresentar os dois lados, porque senão você não tem uma democracia nisso. Né? A informação, o conhecimento, ela é o dado principal de uma democracia. Né? E você precisa ter ao menos duas opiniões contrastantes para você poder montar a sua. Porque se você ouve só uma opinião, como você ouve na Rede Globo e em outros lugares, né? Mas a Globo leva isso a um paroxismo, 4, 5 jornalistas fazendo de conta que estão discutindo, estão reprisando a mesma coisa sobre, entende? Quer dizer, isso é um completo logro e tal, né? Entende? Quer dizer, imagine alguém, né, que estudou pouco, leu pouco, coitado, né? Porque não teve acesso a isso e recebe esse tipo de ataque. Ele vai pensar alternativamente como, entende? Não, quer dizer, eu acho que tem que ter compreensão nesse aspecto. Ainda assim, eu acho que a imensa maioria dos pobres, o que comprova a inteligência do povo brasileiro, né? Eu aposto que a imensa maioria dos pobres continuaria votando em Lula numa próxima eleição. Né? O problema é que eles arrumaram uma solução para anular o Lula, ou prendendo ou tirando os direitos políticos dele via uma condenação judicial. Claro. Você acredita que as cotas raciais e econômicas instituídas pelo Lula e continuadas pela Dilma influíram muito ou até decisivamente na formação desse ódio da elite contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma? Essa foi a tese que eu defendi, inclusive, no livro A Radiografia do Golpe, que eu terminei em maio de 2016. Né? Para mim foi exatamente isso. Né? Quer dizer, como esse acordo, sem esse acordo da elite de classe média, a gente não entende o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? É uma formação de um bloco antipopular, antipovo, né? Pelas razões que a gente discutiu antes. Esse povo tem que continuar, né? Embaixo, né? A baixo preço, sendo explorado, etc. Né? A classe média tinha esse incômodo, mas é um incômodo que você não pode expressar politicamente, porque é uma canalice. Né? Quer dizer, a cultura ocidental é uma cultura cristã.
não é isso? Ou seja, o que é válido, o que é legítimo, tem a ver com igualdade, né? Especialmente com a nossa noção de igualdade. E tratar bem e ajudar o seu semelhante. Né? O que a nossa elite e a classe média faz é exatamente o contrário disso. Ela pisa, humilha, etc. Né? A redenção desse pessoal, a ajuda que foi dada a esse pessoal, não podia ser, quer dizer, entende? É um canalha quando você diz assim, eu acho que você não deve ajudar os mais frágeis. Isso no contexto da moral cristã, que é a moral difusamente que nós compartilhamos, né? Isso é a maldade enquanto tal, isso é o canalha, né? Esse cara vai pro inferno, não é isso? Né? Ou é um cara que não é digno de ser tratado como gente e tal, não é no contexto moderno, atual. Mas, quando ele tem esse desconforto, porque ele aprendeu a odiar e a desprezar o pobre, e achar que o pobre não tem, é coisa que quando é exatamente o contrário, né? A pequena ajuda que o pobre teve entre nós montou uma sociedade extremamente pujante e que foi importante para todos, inclusive para a classe média, né? O que é que esse cara da classe média sentiu? Quer dizer, primeiro não foi só o salário mínimo, 70% de ganho real, que aí o pobre começou a entrar nos espaços reservados à classe média, shopping center e tal, para quem não lembra da irritação da classe média com isso, né? Com os aeroportos cheios, etc. e tal, não é isso? Mas a base do poder da classe média, porque a classe média é uma classe do privilégio, daí ser completamente imbecil a gente vai pensar classe em termos de renda, né? Isso é para não entender nada sobre a classe, né? Classe é uma luta para você reproduzir privilégios, né? E o privilégio, numa sociedade capitalista, ele tem duas formas. Dinheiro, capital econômico, não é isso? E conhecimento, né? Por quê? Porque você não desenvolve nenhuma atividade no capitalismo, seja no mercado, seja no Estado, sem conhecimento. Então, quem tem conhecimento, a classe que se é a senhora do conhecimento, né, é uma classe privilegiada. Por isso a classe média é uma classe privilegiada. Né? E é a classe média quem tem acesso a isso. Agora, se quem tem conhecimento vai ganhar um salário maior, né, é outra coisa, né? Mas o que é principal é o conhecimento, não a renda. Não é a renda que vai definir, entende? Quer dizer, essa ideia liberal da renda definida da classe é uma imbecilidade completa e tal, e nos faz de imbecis, porque a gente não percebe como o mundo funciona a partir disso. Agora, essa classe média que estava insatisfeita com essa subida dos pobres, né? Entende? Agora o pobre estava entrando na própria universidade, imagine isso, né? Que absurdo. Né? Ou seja, a base do poder, do privilégio, da reprodução do privilégio da classe média, era isso, o acesso à universidade é o que garante a distância em relação ao pobre, né? Faz com que o pobre trabalhe para ela e não seja competidor dela, não é isso? Imagine isso, né? Agora, é claro que isso tudo não é refletido, isso é sentido, né? Você passa de 3 para 8 milhões de universitários, né? Aí o que é necessário? É necessário um pretexto, né? Aí o jogo fascista da mídia entra nesse contexto. Né? Qual é o pretexto? Você pega seletivamente a corrupção, né? Sem prova, inclusive, e tal, né? Você começa a jogar o negócio e fazer associações grotescas e tal. Aquele negócio lá do pichuleco, do Lula, você já vai montando o negócio como se o cara fosse, né? Sem nenhuma prova e tal. Né? Aí essa classe média teve o quê? Ela teve, quem saiu efetivamente em grande número, mas foi a classe média conservadora, que sempre tinha votado contra o PT. Os primeiros dias eram alguns poucos, eram 20 mil, 30 mil pessoas, quando os jovens de esquerda estavam no poder. 1.500.000 foi quando a classe média entrou. Né? Entende? A classe média conservadora. Né? Isso você diz em 2013. Em 2013. Mas até, né, isso foi até 2016. Né? E aí o fato é, o pretexto, né, quer dizer, esse canalha que odeia o pobre, diz assim, olha, agora eu tenho um pretexto que me transforma de canalha em herói moral. Herói moral. Né? Ou seja, eu não sou o canalha que odeia o pobre. Né? Eu sou o herói moral preocupado com a moralidade pública. Com a moralidade da nação. Então foi isso que a imprensa e a Lava Jato deu. Claro. Explorando o trabalho. Exatamente isso. Humilhando os outros. Não cumprindo os direitos trabalhistas. Exatamente. Você acha que 2000 E burrice até, né? Porque essa classe média, hoje em dia, ela está sendo já assaltada pela elite. Ou seja, quem quer, essa classe média vai ficar pobre.
Vai ficar pobre porque quando você acaba com o Estado, significa que você está abrindo para o mercado, né? Planos de saúde, por exemplo, que já alguns duplicaram, entendeu? Os planos explodiram e tal. Por quê? Porque são os bancos agora que estão montando isso e estão tirando o couro da classe média. Né? Entende? Isso é só um exemplo. Né? Mas isso vai, ou seja, a classe média vai ficar mais pobre, né? Entende? Por quê? Porque fez o trabalho sujo para o seu algoz. Né? Gessé, você acha que... Eu sou um grande crítico daquelas manifestações de 2013, porque eu acho que elas eclodiram sem uma justificativa aceitável, não serviram para nada, além de estender o tapete vermelho para a extrema-direita sair da toca. Claro. Você compartilha dessa? Claro, completamente. Né? Desde o começo eu compartilhei com essa ideia o que não era uma ideia de modo nenhum, enfim, agradável para muita a própria gente, esquerda, né? Inclusive para a própria esquerda, porque a esquerda achava que estava ali montando mas você sabe que até hoje a esquerda não... Eu sei, enfim, mas aí você não... Aí não dá. Se a pessoa não quer entender o mundo, prefere as suas próprias ilusões, isso né? As pessoas são livres para manter... O que significa a esquerda não querer assimilar essa lição assim? Tem algum significado, alguma importância? Explica também parte da situação frágil da esquerda no Brasil, ela ter esse comportamento? Eu acho que, exatamente, você toca num ponto que é extremamente importante nisso. Olha bem, tem uma boa parte da esquerda que é tão moralista quanto a direita é. Né? Tem uma boa parte da esquerda que apoiou a Lava Jato. Né? Até aquele fato absurdo da conversa de Dilma com Lula, né? Que foi, para mim, foi a noite dos cristais ali e tal, né? Você diz, olha, aqui a gente não respeita nada, né? E nós vamos montar essa coisa, né? A revelia de todos os poderes, a revelia de toda a constitucionalidade, né? Aquilo foi um negócio absurdo. Qualquer país decente, os envolvidos estariam presos, jogados a chave fora, né? Entende? Mas aqui não, né? Aqui foi o acordo dessa elite e tal, né? Montada a partir disso. Mas muita gente acreditava nisso, acreditava na Lava Jato, acreditava. Quer dizer, por conta disso, eu sempre insisto, né? Que o Brasil é montado numa mentira, numa balela. A questão da corrupção, né? Que foi montada, porque a esquerda também adora Sérgio Buarque. A esquerda também adora Raimundo Fauro, entende? E se você lê os caras, quer dizer, um liberalismo mais conservador e mais absurdo, e mais pueril, superficial, mal feito, entende? Do que esses caras, é impossível. E que a esquerda adora, entende? Ou seja, é uma esquerda que é dominada culturalmente, intelectualmente pela direita. Não, entende? Quer dizer, a esquerda é o que eu tento lançar no meu livro. Né? A esquerda tem que pegar a questão da escravidão, que é a verdade, é o que em Portugal não tinha, não sei, de um modo muito utópico, superficial e tal. Né? Como a gente pode vir de Portugal, se a nossa instituição principal, que é o que monta os seres humanos, é o que montava a forma da família, montava a forma da justiça. É isso que faz as pessoas serem o que elas são. A ação de coisas como escola, família, mundo do trabalho, não é uma herança cultural de não sei o que, isso é uma bobagem. Né? O que faz o comportamento é os estímulos que a gente tem a partir dessas instituições. E essas instituições foram todas construídas aqui na escravidão, pela escravidão. O exemplo que eu disse da família dos mais pobres, que é exatamente a mesma forma como era os escravos, monoparental, sem reproduzir. Claro, sem reproduzir, porque os escravos não eram estimulados a ter família, como os nossos próprios não são, etc. Né? Eles são abandonados e tal. Então, a nossa herança não é a corrupção, isso é uma imbecilidade. Né? Nós somos feitos de imbecis, um povo de 200 milhões feito de imbecis. Quer dizer, primeiro pelos seus intelectuais, foram comprados, né, por essa elite. A compra de intelectuais não é uma compra que é por dinheiro. Você monta ali os mecanismos de consagração e tal. Né? O brasileiro Sair no jornal, não sei o quê e tudo. O brasileiro ele fez uma separação, isso eu acho que é importante a gente anotar e talvez você falar. O brasileiro ele fez uma separação entre os políticos e entre
os não políticos. Como se os políticos tivessem vindo de Marte. Tem aquele Leandro Carnal, ele tem uma frase muito boa que é: não existe povo ético com governo corrupto e não existe governo corrupto com povo ético. Você partilha dessa visão? Não gosto dessas coisas assim, né? Não gosto dessas coisas assim de, enfim, como se houvesse uma coisa entre ético e não ético. Para mim isso é uma coisa infantil e tal, onde você vai pintar o mundo de decentes e não sei o que. Isso tem uma criança de 5 anos que gosta disso. Alguém é só bom, alguém é só mal, alguém é ético, o outro não é. Isso é mentira. Né? Então você não gosta do... Não gosto disso. Os seres humanos são uma mistura sempre dessa. Todo ser humano é uma mistura de céu e inferno. Né? Do bom e do mal, etc, etc. Né? É claro que a gente vai tentando, se esforçando para controlar essas forças do mal que habitam a gente também, como habitam todos os outros, né? E ganhar uma forma de controle sobre isso. Né? E apenas isso já ajuda a gente a evitar essa coisa de preto e branco que só serve para coisas que, enfim, só serve para manipular os outros e tal. Né? Gessé, eu quero te agradecer pela entrevista. Eu acho que você conseguiu esclarecer para muita gente muita coisa que está acontecendo no Brasil e eu espero ter oportunidade de novas conversas com você. Parabéns, e a gente vai também atuar na divulgação desse livro, que eu gostaria só que você falasse alguma coisa dele, quando vai ser lançado. Tá. Tudo. O livro ele está sendo lançado em pré-venda hoje, sexta-feira, hoje é dia 22. E ele vai chegar, e ele vai sair da gráfica já na próxima terça-feira, dia 26. Né? Dia 26 de então, setembro. na próxima semana ele já vai estar sendo distribuído para as livrarias. Né? Mas agora você já compra em pré-venda nas grandes Como é o nome do livrarias livro? Online. O nome do livro enfim, e condensa exatamente esse tipo de conversa que a gente teve aqui, A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato. A minha principal tentativa de compreender foi como se formou esse bloco antipopular entre nós, entre a elite e classe média, e quais são as repercussões que ele tem para o que a gente está imperdível, e eu já vou hoje. Cuidar de reservar o meu. Obrigado. Gessé, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.